Você sabe o que é coalização? Vem comigo que a lição vai mostrar isso pra gente. E aí, meus saleiros, minhas luminárias, bem-vindos ao nosso canal Vira Crente. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez estudando a lição junto comigo. Estou muito feliz, com certeza. Desde já te convido mais uma vez a se inscrever. A gente tem que falar, você se esquece de se inscrever, né? Se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Compartilha o vídeo aí pra galera poder aprender a lição, estudar, entender de uma maneira mais simples possível, tá ok? Vamos para a nossa lição? O tema da nossa lição: coalização contra Cristo. O nosso texto-chave, ele está lá em Lucas 23, que vai dos versos 1 até o verso 43. Coalização, o que é isso? É união, é estar juntos. Então, houve uma união contra Cristo. Vamos dar uma olhada na nossa tirinha primeiro? Quando a gente estuda o texto ali chave, a gente olha o título e a gente vai para a tirinha agora para poder compreender. Se bem que essa tirinha aqui está muito fácil, nós temos aí um jovem, bem forte pelo jeito, né? Olha os bração do homem. Na lição dessa semana aprendemos que é uma grande precepada a fusão de Estado e Igreja. Espero ter ajudado. Até a próxima, minha gente. Dá uma olhada nesse jovem aí. Ele está aqui, claramente é uma alusão a um personagem do desenho animado da década de 80, 90. Muitos que estão estudando lição com a gente aqui não fazem nem ideia de quem é. Talvez possam até conhecer, né, recentemente. É o tal do He-Man. O He-Man, no final do desenho, ele dava uma dica ali para a garotada e depois ia embora. Então nós temos aqui o He-Man crente dando uma dica aí, dando uma luz para a gente sobre a união da igreja e do Estado. Na verdade, a gente já vem estudando isso desde o começo da lição, que essa união é problema, é complicação. E durante essa semana, a gente vai ver mais um ponto na história aonde a união de igreja e Estado acaba machucando alguém, acaba ferindo alguém. Lutero, o pai da Reforma Protestante, extremamente importante para a gente, mas como ser humano também errou, como eu e você erramos. Você já fez algo que você defendeu uma coisa e depois você foi lá e foi praticamente contra aquilo que você defendeu? Lutero fez mais ou menos isso. Algumas pessoas que foram libertas pelos estudos de Lutero, elas se mostraram muito impetuosas, muito intolerantes. Nós falamos isso aqui numa lição alguns dias atrás aí, se eu não me engano, na semana retrasada. E Lutero, o próprio Lutero, ele começou a ter algumas mudanças, infelizmente. Lembra que os príncipes da Alemanha, muitos se uniram com Lutero? Quando Lutero teve essa união, ele travou uma guerra contra os anabatistas, de perseguição, inclusive, e na cabeça de Lutero eles tinham que ser expulsos da Alemanha ou até morrer. Lá na Dieta de Spira, em 1529, a única coisa que católico e luterano concordou é que os anabatistas tinham que ser extintos. Quem eram os anabatistas? Eles defendiam algumas crenças que, para a época, eram muito afrontosas, inclusive para o próprio Lutero, como o batismo somente de adultos e não crianças. Eles defendiam a liberdade de consciência, como o próprio Lutero defendia, e eles eram contra a união do Estado e da Igreja. Digamos que Lutero, no meio do caminho, ele se perdeu. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado para não nos perdermos, para sair do foco. Às vezes eu disse aqui, né? Nós acabamos fazendo aquilo que nós achamos que é certo pelo nosso gosto. Nós temos que fazer pelo que Cristo fez, para não ter incoerências. Nós cristãos não podemos viver de incoerências. A gente sabe que a cruz ela mostra o amor de Cristo, mas não só a cruz. Os julgamentos que precederam isso também mostram como Cristo nos amou e amou até as pessoas que estavam ali ao redor. Jesus alertou até os discípulos sobre o que ia acontecer ali no julgamento, perseguição, porque eles passariam por isso também. O povo que acusou Jesus, eles eram judeus e odiavam Roma. Os caras odiavam Roma, pelo menos a maioria. E eles acusaram Jesus do quê? Eles inflamaram, falando que Jesus estava dizendo para o povo que não era para o povo pagar imposto. A gente estudou semana passada e a gente não viu nada disso, não é verdade? Que ele havia desviado a nação e também que ele estava se declarando rei. Bom, as duas primeiras aqui a gente sabe que é falsa, mas a terceira não era. Porém, você está vendo a hipocrisia aqui das pessoas? Eles odiavam Roma e agora eles usam uma história para defender Roma só por inveja de Jesus Cristo. E aí entra na história
Pilatos. Pilatos, a gente sabe ali, ele era o governador da província, ele tomava conta, ele representava Roma, e os líderes foram até Pilatos. Pilatos viu claramente ali, gente, o homem era inteligente, Pilatos não era bobo, não era à toa que ele era o governador. Ele viu claramente a inveja e como eles estavam tramando para Jesus morrer. Tanto que a gente sabe a história, né? Ele joga Jesus para um lado, Jesus volta para o outro, aí depois vai para não sei aonde, aí volta para Pilatos. E os judeus não podiam sentenciar Jesus, porque isso ia dar problema. E aí Pilatos começou a balançar. Por quê? Porque ele queria a aprovação do povo e também tinha um detalhe muito importante aqui. Os judeus ameaçaram denunciar ele. Ó, Pilatos não está fazendo o serviço dele aqui direitinho. Então Pilatos começa a ceder por posição e status. Esse é o grande problema da humanidade e principalmente da política. A igreja procurou a política, começou a pressionar e para os políticos ali não perderem o seu status, eles começam a ceder. E muitas vezes também a igreja passa por isso também. Líderes, né, religiosos, como a gente viu aqui na lição, como está lá no capítulo 23 de Lucas. Se Pilatos respeitasse essa separação de igreja e Estado, ele não teria ali sentenciado, né, Jesus à morte. A união de igreja e Estado é um perigo muito grande. E Pilatos cedeu, e a gente sabe ali, a Bíblia fala, né, que Pilatos ele perdeu a sua salvação ali. Inclusive, até a sua mulher tentou alertá-lo. Mas ele ficou tão cego por causa da politicagem que não ouviu nem a Deus e nem a sua esposa. Nós temos muitos casos tristes aí de mortes, mas a pior que aconteceu, o maior derramamento de sangue, foi o de Jesus. Devido ao contexto espiritual, ninguém passou e nunca vai passar pelo que ele passou, mas ele advertiu os discípulos dele. Inclusive, quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vê claramente isso. Os discípulos eles foram perseguidos. Eles começaram a pregar o evangelho, desenvolver o evangelho, os líderes judeus começaram a perseguir eles, e quando começavam a perseguir, pegavam ali, começavam a influenciar a política, né, o Estado. A gente vê o caso de Paulo. Na verdade, quando a gente pega o livro de Atos, aonde os discípulos começavam a pregar e aonde os judeus começavam a perseguir, eles iam para o lado do Estado, e o Estado dava total apoio para eles. Tanto que eles influenciaram Paulo. Quer dizer, a prisão de Paulo. Os judeus influenciaram os romanos a pegar Paulo e prender e o matar. E a história, a gente pegar a história do mundo, sempre vai ser assim. As piores perseguições, os piores massacres, a igreja impulsionando o Estado. A igreja indo e empurrando o Estado. E quando a gente vai para Apocalipse, lá no capítulo 17, por exemplo, nós temos a besta, né, a mulher montada numa besta. Mulher significa igreja. Besta, reino, rei, poder, um poder político. Quem é que está montado? A mulher. Então quem está dominando? A mulher. Quando você monta o cavalo, você que domina o cavalo. Então os cavalos que é meio rebelde, a gente sabe, mas você que domina o cavalo. Então, não é o Estado que vai dominar a igreja. É a igreja que vai dominar o Estado para fazer o que ela quiser. E nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser acusados falsamente como Jesus foi. Isso se repete, não tem para onde correr. A lição traz uma coisa interessante, né? Nós temos a memória fraca. Na verdade, a gente vê isso muito aí. E aqui no contexto seguinte, as mesmas pessoas que clamavam ali, que gritavam Jesus como rei, quando ele entrou com o jumentinho em Jerusalém, muitos deles estavam gritando, solta Barrabás. E o interessante é que Jesus foi acusado de fazer um tumulto, né? Fazer que as pessoas se rebelassem contra Roma, que as pessoas não pagassem impostos, e se declarasse um rei. Pilatos não, perdão. Barrabás era isso. Barrabás ele era contra Roma. Ele estava planejando um golpe de Estado. Ele falava para as pessoas, nós vamos tirar Roma, nós vamos reinar aqui. Então, assim, Jesus foi acusado falsamente. E aquele que tinha todas essas acusações foi solto pelo povo que tinha clamado Jesus como rei. Quantas vezes nós temos a memória fraca da mesma maneira? Bom, no nosso contexto de tudo que a gente está falando aqui, a palavra para a gente, a rede semântica, é união. Pensa no que vem à sua cabeça. Eu vou ser bem clichê aqui, né? União, força. As pessoas se uniram contra Jesus e tiveram força. Nós também vamos ter que nos unir para ser fortes.
Lembra do sinceramente errado que a gente estudou há um tempo atrás? A Bíblia traz para a gente a história de alguém que era sinceramente errado. Olha a história de Saulo. Paulo, né, que depois vira Paulo. Esse homem acreditava que ele estava fazendo o bem para Deus, completamente errado. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele matava crente. E esse homem é chamado por Jesus. Jesus aparece para ele no caminho para Damasco, você conhece a história, e ali ele se converte. O interessante dessa história que eu acho é o seguinte: Jesus, ele aparece para Ananias, né, e fala: Ananias, vai lá, conversa com esse menino aqui, ó, que esse menino é muito importante na minha obra. Eu imagino esse profeta falando: Jesus, vamos fazer um negócio aqui. Esse menino é o Saulo, né? O senhor sabe que ele mata crente, né? Mata. Eu sou crente, Jesus. E aí, como é que vai fazer? Só que esse homem, por exemplo, podia rejeitar isso, Ananias. Mas ele aceita o chamado de Cristo, vai lá, conversa com Saulo, e Saulo vira o maior pregador depois de Jesus Cristo, plantador de igreja, missionário. O homem literalmente tinha as marcas de Cristo, todo retalhado, machucado. Paulo, ele mostra completamente aqui pra gente o inverso do que a gente está falando. Daqueles cristãos que começam a perseguir os próprios cristãos. Mas Paulo, ele era alguém que ele sai desse meio e ele se volta para Cristo e ele começa a ser perseguido. Muitas vezes o perseguido se torna perseguidor. Paulo vai ao contrário nesse caminho. Apesar de a gente ver que ele tinha um temperamento muito forte, você vê isso no jeito dele falar. Por exemplo, Timóteo ali com João Marcos, ele fala: tira esse menino daqui, não quero saber desse menino não aqui, esse menino é ruim de serviço, esse pastorzinho aí, é aspirante, vamos colocar assim. Mas depois, aí Paulo fala lá, manda um abraço para João Marcos, eu amo tanto esse menino, se tornou um pastorzão. Paulo tinha um temperamento forte, mas depois da sua conversão, nunca mais ele usou de força para machucar ninguém. Pelo contrário, ele que foi machucado, e muito, não foi pouco não, gente. O que a gente aprende com isso? Que na história de Cristo, quando a gente vive essa história dele, quando a gente deixa ele morar no nosso coração, nós melhoramos os nossos relacionamentos, nós melhoramos a nossa vida como cristãos. É isso que a gente tem que entender. Quando aquelas pessoas levam Jesus para julgamento, levam Jesus para ser crucificado, elas escolheram deixar o governo de Deus e que César fosse o seu rei. A verdade foi essa. E tomaram sobre si grandes consequências. A gente viu que foi uma nação que foi destruída, que foi perseguida. Então, as pessoas fizeram essa escolha. Pessoas essas que eram líderes religiosos. E o Pilatos? Pilatos, ele ficou meio assim, mas aí ele preferiu continuar com seu status, com seu poder, mas infelizmente isso não durou muito tempo. Pilatos foi deposto do cargo dele, a vida dele começou a dar toda errada. Algum tempo depois que Jesus é crucificado, ele tira a própria vida, corroído, pelo remorso. Da mesma forma, quem escolhe ficar do lado do pecado tem uma vida que vai ser só tristeza, destruição. E o final, o salário do pecado é o quê, meu jovem? É a morte, não tem para onde correr, não tem para onde ir. Você quer ver um grande exemplo do amor de Cristo, o que a gente deve seguir? A rebelião lá no céu. Com isso daqui, Deus tinha destruído Satanás e todos os anjos. Mas quem é o destruidor? Quem é opressivo? Quem é que quer resolver as coisas na perseguição e na destruição? Satanás. Senão é o estilo de reinado de Deus. O reinado de Deus é um reinado de amor. Se Deus destrói Satanás ali, ele estaria comprovando para todo mundo, para todos os anjos, que Satanás estava certo. Mas Deus mostra que ele é amor e misericórdia. Tanto que Satanás toma esse mundo lá com Adão e Eva, Jesus vem e morre aqui. E quando Jesus morre na cruz, a escritura que tinha passado para as mãos de Satanás, sim, porque quando Adão e Eva pecam, eles passam para Satanás. Tanto que lá em Jó 6 nós temos isso, um concílio no céu. Quem vai representar a terra? Satanás. Mas estava bom de representante. Vai fazer o quê? Mas aí quando Jesus morre na cruz, ele toma o mundo para ele novamente. E esse mundo aqui de pecado está com os dias contados, meu jovem. Eu não sei se você tem essa mania de se achar superior, de perseguir os outros. Não, estão falando mal da minha religião, eu vou contra-atacar. Para que isso? Use o exemplo de Cristo. Quando Cristo estava lá sendo levado para um lado, para o outro, julgado, as pessoas estavam com o ânimo exaltado. Quem era o único passivo ali, tranquilo?
Jesus Cristo, mostrando a sua essência. O que a tia White traz pra gente aqui? Na história desse mundo a gente sabe que sempre o mal, né, que destrui a verdade ela sobressai. Mesmo em meio a tanta perseguição e opressão, o evangelho sempre foi pregado, o evangelho sempre é exaltado e se sobressai. Pega isso aí para a sua vida. Mesmo que você esteja sendo perseguido, você foi chamado para pregar o evangelho. Se você estiver sendo perseguidor, vira crente, tá bom? Um abraço para você, espero que eu tenha te ajudado aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.